Fala, Dev, beleza? Estamos aqui de novo em busca do conhecimento e hoje eu vou explicar um novo conceito para vocês. Na última videoaula, nós finalizamos o Bottom Navigation. Eu expliquei o que é o Bottom Navigation, o que é navegação no React Native. Se você caiu de paraquedas nessa aula e você tem interesse de construir um aplicativo do zero, vai ter uma playlist na descrição do vídeo que você pode assistir desde a aula 1. E vamos lá para a aula de hoje. Como nós finalizamos o Bottom Navigation, agora vamos fazer uma coisa nova. E o que seria essa coisa nova? Eu vou ensinar para vocês o que é Alt Context, o que é contexto no React. Aqui no React Native, vamos usar o contexto. O que seria de fato? Por exemplo, essas aqui são as telas que nós estamos fazendo. Você percebe que no Bottom Navigation, que foi o que nós criamos aqui, tem esses botões que navegam e esse aqui que não faz nada. Porém, esse botão mais e esse lapisinho, a função dele é simplesmente abrir o modal, que é esse modal que vamos criar na próxima aula. Mas porém, esse botão não faz parte da tela ROM e da tela User. Ele faz parte do Bottom Navigation. E eu quero que quando eu clique aqui, independente da tela que eu esteja, abre o modal. Se eu tiver em usuários, vai abrir o modal. Se eu tiver aqui também, vai abrir o modal. Só que não dá para fazer isso meio que compartilhando entre as duas telas de maneira tão simples. A gente teria que usar contexto ou fazer uma baita gambiarra, que não serve, não é legal fazer gambiarra. Então vamos usar o contexto. E o que seria o contexto? É conseguir passar funções, variáveis entre os filhos da raiz, os filhos dos componentes. Como assim? Vou explicar de uma maneira bem mais fácil. Por exemplo, fizemos aqui um componente chamado input, certo? E ele recebe algumas propriedades. Só que temos que passar essa propriedade para o nosso componente, para ele saber de onde veio. Com o Alt Context, nesse caso, não precisamos passar essas propriedades dentro do código. Por exemplo, eu não preciso vir aqui dentro da pasta log, dentro do lista e criar aqui botão, criar esse botão aqui nas duas listas e fazer uma gambiarra para ficar centralizado aqui e também nessa outra tela aqui. E fazer, por exemplo, vou dar um exemplo, eu criar aqui, ó, botão, quer dizer, vamos chamar de plus, sei lá, por exemplo, plus, criar aqui e também criar aqui e passar aqui quando clicar, a gente criar uma propriedade lá on click, toda vez que clicar em on click vai abrir o modal, aí vamos ter que replicar o modal aqui dentro nos dois lados. Não, horrível. Não dá para fazer isso. Eu não sei se você entendeu. Criar uma função aqui, por exemplo, olá, sei lá, uma função que vai dar um console console.log olá, abrir o modal, na verdade, abrir o modal, beleza. Aí criar aqui e também criar aqui, criar aqui e também aqui, que são as duas telas, a tela de lista e a tela de usuários. Criar um componente para isso, vir aqui, new folder plus e deixar sempre centralizado no meio aqui e virar uma gambiarra do caramba. Fora que teremos que criar mais um componente do modal aqui dentro, por exemplo, modal, chamar o modal aqui fora e aí ter que replicar nos dois lados. E ter que fazer o código duas vezes, além de virar uma gambiarra, porque vamos ter que inserir esses dados em algum lugar. Então, para solucionar esse problema de fazer essas gambiarras, podemos usar o Alt Context, que ele meio que vai prover dados para a aplicação toda. No caso, vamos colocar para prover apenas para as telas que fazem parte do Bottom Navigation. Essas funções e esses dados ficarão acessíveis em qualquer tela que tiver dentro do Bottom Navigation. No nosso caso, vai ser a lista e os usuários. E como fazemos isso? É bem simples. Vamos aqui então. Primeiro, vamos vir em New Source. Opa, deixa eu fechar tudo aqui. E vamos em Source aqui e criar o chamado Context. Isso. New Folder, vamos escrever Alt. Esse nome é difícil. Contextlist.tsx. É isso.
Alt Context List. E o que vamos criar aqui dentro? Vamos primeiro importar padrão React. Beleza. Vamos agora criar um export const alt context list, que vai receber um create context. Show. Pá. Beleza. Já importou aqui, ó. Acabamos de criar uma variável de contexto. Beleza. E agora vamos criar o nosso provider, que é o que vai fornecer os dados para a aplicação toda. Vamos criar aqui o nosso export const alt provider. Isso, provider list, que vai receber o que? Props, que são as props das telas. Tipo N. Pode ser qualquer coisa, né? Depois podemos criar umas propriedades melhorzinhas para ficar padronizada essa aplicação. E vamos criar então, vamos retornar o quê? O que vai ter dentro do nosso Alt Provider? Vai ter nosso Alt Context List pronto, provider. E aqui dentro vamos passar então props.children. Esse aqui senão é meio difícil, vou copiar aqui. Isso. Props Provider Children. Show de bola. E aqui vamos marcar como N. Ele vai ficar dando esse aviso chato aqui. Tem as propriedades corretas para colocar aqui. No próximo vídeo eu vou trazer elas para vocês e vou preencher tudo bonitinho. Mas por enquanto, firme-se só no conceito. Beleza. E vamos exportar. Vamos exportar isso tudo para conseguir utilizar depois, né? Use out vai receber nosso use context, importou lá em cima, tá vendo? Do nosso alt context list. Show de bola. Resumindo aqui, esse próprio childrens, nós vamos passar para ele qual é a navegação ou telas que vai receber os nossos dados, que vai ser, ou pode ser funções, ou pode ser use state, constantes, para nossa aplicação toda. Show de bola. Agora vamos vir aqui, nós queremos que essas funções fiquem visíveis apenas nas telas user e lista. E como podemos fazer isso? Simples. Podemos vir em routes e em bottom routes, que nela só possui os lists, que nela só possui o list e o user, que são as duas telas. E como fazemos isso? Simples. Vamos importar o Alt Provider aqui, ó. A gente apenas importamos aqui, ó. Alt Provider List. Show de bola. E englobamos tudo. Vou deixar a aplicação aqui, esqueci de pôr ela aqui. Englobamos tudo dentro do Alt Context Provider List. E quando damos o Ctrl S, para não ter problemas, eu vou dar um reload aqui. Show, vamos ver se tem algum erro. Deu um erro lá em cima, mas às vezes dá um bug, então você dá um reload que vai sumir o erro. Beleza. Não sumiu. Por quê? Porque temos que passar pro Alt Provider o que nós queremos passar de propriedades aqui, né? No caso é value. No caso aqui vai ser value. E aqui vamos passar tudo que nós queremos passar para a aplicação toda. No caso, vamos criar uma função chamada const. Vamos chamar de onOpen. Isso, uma constante. E nela vai ter um alert. Atenção. Modal aberto. Show. Beleza, o erro sumiu. Show de bola. Beleza. Criamos aqui nossa função e passamos para a nossa aplicação. No caso, somente nas telas listas e user. E por que são nessas telas? Porque englobamos a nossa navegação, cujo só tem essas telas.
Se colocássemos esse mesmo código aqui no app, aí sim ficará disponível para toda a aplicação. E o que utilizamos aqui normalmente? Utilizamos as sessões do usuário, os dados do usuário que vai ficar visível a aplicação inteira. Como ainda não possuímos sessões nem os dados dos usuários, por isso não colocamos aqui. Beleza. E agora nós temos que fazer esse botão do meio aqui para abrir aquele alerta. E como podemos fazer isso? Você já conseguiu responder aí? Simples. Vamos vir aqui em componentes e no custom tab bar, que é onde estão esses ícones aqui. Como é uma coisa que nós criamos, um componente que nós criamos personalizado, agora podemos alterar também. E como fazemos isso? Você vai no seu custom tab bar e você já vem aqui, ó, de cara você já importa aqui, ó, const on open, e que vai receber use context, importou lá em cima do tipo n, do tipo out context list, aqui ó, vê se importou corretamente os nomes. Então já temos a função aqui que podemos utilizar, ela tem que ser o mesmo nome, tá? Eu não tô muito falando sobre as propriedades porque eu não quero confundir vocês, mas no caso nós criamos as propriedades certinho aqui para não precisar nem escrever aqui, porque se estiver errado já indicar que essa função não existe, porque isso aqui serve para você falar quais são as propriedades que esse out context list tem. No caso, eu coloquei n, que é uma prática horrível, que você sempre colocar n, porque pode acontecer erros e você pode escrever errado. Então, mais pra frente eu vou ensinar como colocar as propriedades corretas aqui. O onOpen, quando nós clicarmos no botão mais, tem que ativar o onOpen. E qual que é esse botão mais? Aqui ó, Touchable Passage, é esse aqui. Quando nós clicarmos e colocar onClick, não, é onClick, onPress, né? OnPress, beleza. Quando clicar no OnPress, o que vai acontecer? Vai ativar o onOpen. Então, quando clicarmos aqui, beleza. Agora para a aplicação toda, ó, na tela lista eu consigo ativar e na tela users eu também consigo ativar. Então nessa videoaula você aprendeu de maneira simples como criar um out context. E isso você vai usar muito nos seus projetos. Na próxima videoaula vamos criar esses cards aqui, os designs, isso, essa tela e esse modal. Na próxima aula vamos criar sem foto. Essa aula foi importante para ensinar sobre o out context, porque se eu colocasse tudo numa videoaula só, poderia ficar bem complexo. Por isso que essa videoaula foi mais curtinha. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu agradeceria muito se deixasse um comentário, qualquer coisa, e se inscrevesse no canal. E muito obrigado por estar acompanhando essa videoaula. Em busca de conhecimento.